Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse módulo maravilhoso que é do WhatsApp. Para quem não sabe, você consegue fazer anúncios pagos do Facebook, né, do Instagram, enviando a pessoa, o seu futuro cliente, para essa ferramenta aqui maravilhosa que é o WhatsApp. O WhatsApp, gente, é uma ferramenta muito simples e fácil de usar, né? Ele é gratuito para todo mundo usar. E você, para usar essa ferramenta assim, para você enviar a pessoa, né, o seu futuro cliente, né, o lead, para o seu WhatsApp, você precisa transformar seu WhatsApp para o WhatsApp Business, tá? Só vocês pesquisarem no Google como transformar o WhatsApp normal para o WhatsApp Business, para você conseguir vincular esse WhatsApp para a sua conta do Facebook, Instagram e por aí vai. Então, Facebook ele não vincula conta normal do WhatsApp. Tem que transformar ele em WhatsApp Business. Mas é muito simples e fácil, tá, gente? Não tem mistério nenhum. E aí o seu WhatsApp vai virar como se fosse um WhatsApp empresarial, né? Traduzindo para português, o business é o WhatsApp empresarial. Então, nele, a gente consegue converter vários clientes com várias estratégias ali de objeção, de venda e por aí vai, através das mensagens ali, dos áudios, das provas sociais e por aí vai. Então, é aquela coisa, tem muita gente que gosta de trabalhar com essa ferramenta para trabalhar como X1. X1, né, é você ir direto com o seu cliente, né? É igual quando você joga videogame, tem tipo assim, um mata-mata em X1, né? Você contra uma pessoa só. Então, geralmente, é assim, o termo que eu aprendi isso foi jogando videogame. Mas no mundo das vendas é assim mesmo, é o vendedor direto com o cliente ali pelo WhatsApp. E tem várias pessoas que gostam muito de trabalhar com o WhatsApp, tem muitas empresas que só trabalham ali mandando o tráfego pago para o WhatsApp. Tem várias pessoas que não gostam muito de trabalhar pelo WhatsApp, porque você tem que ali falar com cada pessoa e tudo. Mas a estratégia para você responder manualmente cada cliente aqui. E tem várias estratégias também que você pode usar uma ferramenta que ao longo da aula depois eu vou explicar mais sobre, que ali você consegue automatizar todo o seu processo. Então, digamos, se o cliente chegar para você e falar assim, eu quero esse produto aqui, quanto que custa? Aí você já vai ter as perguntas prontas, né? E o áudio pronto para aquela pergunta. Então, vai ter toda a conversa automatizada. Então, tem muita gente que gosta de trabalhar totalmente ali, conversão com cada cliente, mas tem momentos que você recebe muitos clientes e no final do dia você já não vai ter mais voz para falar com todo mundo. Você precisa mandar áudio, criar aquela conexão com o seu cliente, né? Aquela simpatia e por aí vai. Então, desculpa, gente, tem muita gente que gosta de misturar as mensagens, né, manuais desculpa, com as mensagens automatizadas por esse aplicativo que a gente vai ver mais futuramente ao longo dessas aulas aqui desse módulo do WhatsApp, tá bom? Então, assim, é uma ferramenta que vale muito a pena você aprender, é simples de usar e você vai converter em muitas vendas se Deus quiser. Então, vem comigo. Ó, gente, eu preparei esse material aqui com muito amor e carinho, tá? Quando eu aprendi com a Morgana Kaiser, que ela é uma especialista em WhatsApp. Então, todo esse material aqui eu me baseei no material dela, que ela deu uma aula de um curso que eu fiz, tá? Um curso de marketing digital. Então, todos os ensinamentos de tudo eu aprendi com ela. E através dessa aula, né, eu anotei todas as explicações e por aí vai. E fiz esse material aqui para vocês com todo amor e carinho, tá bom? Bom, aí eu fiz esse e-book chamado Estratégias para o WhatsApp. Aqui tinha até um degradê azul com roxo, tipo assim, ó. Cadê? Só que aqui não ficou com esse azul e roxo. Enfim, a capa é assim, mas nesse aplicativo aqui ele não ficou, mas isso é de menos. Bora lá. Aí eu fiz um livrinho assim, ó. Tráfego para WhatsApp. O tráfego para WhatsApp, né, o tráfego pago, envolve investir dinheiro em anúncios ou campanhas promocionais para aumentar a visibilidade da sua empresa nessa plataforma. Então, né, foi o que eu falei antes, você vai estar ali no Facebook, você consegue vincular o seu número do seu WhatsApp àquela página ali do Facebook, tá bom, gente? Então, tanto se a pessoa vê seu anúncio no Facebook ou vê seu anúncio no Instagram e por aí vai,
A pessoa vai clicar ali e já vai direto pelo seu WhatsApp. Então, isso é muito importante, é muito bom. Então, assim, primeiramente, eu vou fazer uma aula do basicão, porque eu não sei quem vai estar me assistindo aqui, se já tem alguma certa noção o que é um lead, por exemplo, e quem talvez não sabe o que é um lead. Então, eu gosto de explicar sempre, né, com muito amor e carinho para vocês todos compreenderem de tal forma como é que funciona isso tudo, tá? Então, o que são leads? Leads são os contatos que você tem através das suas ações de marketing, são os potenciais clientes. Então, você fez aqui o anúncio aqui do Facebook. Aí a pessoa viu o anúncio, se interessou, poxa, gostei, vou comprar esse negócio. Vai clicar ali no botão, vai entrar em contato com você. Então, ele é um potencial cliente para comprar aquele produto de você. Então, os leads são muito importantes para a nossa construção do nosso negócio, porque é através deles que a gente vai conseguir ganhar o nosso dinheiro, né? Um negócio não sobrevive sem as vendas, né? Então, temos que chamar o cliente e tirar ele da zona de objeções. O que são objeções, né? Objeção é tipo, ai, tá caro. Ah, vou ver com meu marido ou com a minha esposa e por aí vai. Ah, eu sei lá o que, tô sem dinheiro. Ah, então o cliente gosta de botar várias objeções ali para não comprar de você. Então você tem que prestar bastante atenção nessa aula, que eu vou mostrar várias estratégias bem legais para vocês verem como vocês podem contornar ali o cliente, pois é vocês que tem que mandar na conversa, não o cliente tem que te mandar na conversa, tá? Então, assim, a zona de objeções é o lugar mais confortável para o seu cliente. Exemplo, cliente. Digamos que o cliente vai falar aqui para você. Tá, eu botei até em vermelho. Quantas aulas tem nessa plataforma? Digamos nesse curso aqui. Eu posso assistir de vários computadores? Qual é o preço desse produto? Então, são várias perguntas que o seu cliente pode fazer. Então, para cada pergunta que ele pode fazer, você já tem que ter uma mensagem ali programada. Já, tipo, ó, se ele perguntar isso, já vou responder isso. Se ele perguntar aquilo ali, já tem essa resposta salva. Então, aqui, ó. Como fazer, né? Como trazer. Olha, minha amiga, já te explico rapidamente sobre as aulas e os módulos. Eu só preciso entender se esse método vai resolver o seu problema. Então, eu gostaria de entender as suas maiores dificuldades em relação ao processo de emagrecimento, para verificar se vamos conseguir atender as suas necessidades e já te explico sobre. Ou seja, o que eu quis dizer aqui a pessoa pode chegar aqui em relação ao curso ou algum produto de emagrecimento, tá? Tipo, tem muita gente que já chega, tipo, qual é o preço? Quero saber, né? Qual é o preço disso? Mas em vez de... Tem muita gente que vê um tipo de pergunta dessa. Eu já fui desse tipo de gente, tá? Eu confesso, ok? Todo mundo tem um início no marketing digital. Tem muita gente quando chegava em mim e falava assim, qual é o preço desse produto? Eu já respondia logo, R$297, sei lá, um sérum. E não, a pessoa pode ter que ser que tenha pessoas ali que vão se espantar do preço e vão embora. Então, tipo, você tá pagando ali pra aquela campanha ali do Facebook rodar, você tá pagando ali pra aquela pessoa entrar em contato com você, então você tem que cuidar de cada cliente como se fosse... Eu tava vendo uma série ontem na Netflix chamada Sorriso Real, uma série coreana. E eles falaram ali que realmente tem uma coisa que tem razão ali. Eles trabalham com um hotel e eles falam que tem que tratar cada cliente como se fosse um rei. Então, praticamente é isso. Você tem que ver quais são os pontos de dor que aquele cliente tenha, que você consiga convencer ele que aquele seu produto é o ideal para resolver aquele tipo de problema dele ou dela, tá? E não chegar assim, o cliente chegar aqui, qual é o preço disso? É 297. E o cliente, fui. Nem mais manda mensagem, nem nada. Então, você fala assim, olha, minha amiga, já te explico rapidamente sobre isso, né? Mas eu só preciso entender se esse método vai resolver o seu problema. Então, eu gostaria de entender as suas maiores dificuldades em relação ao processo de emagrecimento. Que a mulher pode falar, olha, eu tenho muita dificuldade em emagrecer, eu não gosto de fazer dieta, não gosto de ir pra academia, não tenho tempo, eu sou dona de casa, tenho meus filhos, eu trabalho fora, não tenho tempo para preparar receitas fáceis e rápidas e gostosas, que minha família toda gosta. Então, isso tudo que a cliente vai falar, já são respostas que você pode usar. Tipo, olha, Dona Maria, Dona Joana, por aí vai. Olha, isso aí você
pode contornar essa situação com esse produto aqui. Que esse produto aqui, ele vai resolver todo o seu problema. Então, não é tipo chegar assim, já vender, tipo, ó, esse celular aqui custa tal. Não. Tem que contornar ali e entender, porque o cliente gosta de ser ouvido. Então, você tem que deixar o cliente falar. Quais são as suas dores, quais são os seus medos, quais são os seus sonhos. E como você pode solucionar eles com aquele produto ou serviço, tá bom? Então, aqui, o primeiro ponto que eu botei aqui nesse livro é: escute o cliente e mostre empatia, simpatia. Você tem que conduzir a conversa com o seu cliente e não o contrário. Sempre fazer com que os seus clientes falem quais são os seus problemas, dores, para você poder ouvir e depois converter em vendas. A primeira coisa, gente, mostrar simpatia, ouvir o que ele tem a dizer, tá? E não tipo, é esse valor e tchau. Não. Tenta sempre ser simpático, para mostrar uma conexão ali também, quebrar o gelo e entender ali quais são os problemas dele para você, como você pode resolvê-los, tá? Então aqui eu botei assim, ó: se o cliente acreditar que não precisa, ele não vai comprar de você. Você precisa provar para ele ou para ela que ele precisa, com exemplos, explicações, depoimentos. Então, é o nosso papel como vendedores aqui nessa plataforma do WhatsApp, ou na internet, por aí vai, de convencer as pessoas que nosso produto é o melhor e que essa é a solução para acabar com o problema deles, tá bom? Então, assim, se o cliente não desejar, ele não vai comprar de você. Então, você tem que gerar emoção, né? Desejo emocional da compra. E se o cliente não tiver pressa, ele não vai comprar de você. Você precisa gerar escassez e pressa de compra. E é que envolve gatilho de escassez, gatilho de curiosidade, por aí vai. Se você ainda não assistiu essa aula, tem uma aula que eu preparei também com todo amor e carinho sobre vários tipos de gatilhos que vocês podem usar durante o processo de venda, tá? Então eu recomendo muito vocês assistirem essa aula. Se você não sabe o que é um gatilho de escassez e tudo, eu expliquei tudo naquela aula lá sobre gatilhos mentais, tá bom? Então, assim, ó, voltando aqui. Como utilizar a emoção para vender? A gente não tem que vender um produto ou serviço. A gente tem que vender a solução emocional para eles. Ou seja, muita gente comete esse erro. Eu cometia muito esse erro também. Tipo, numa loja, tipo assim, gostei desse anel aqui. A pessoa vai chegar assim, olha, esse anel aí custa sei lá o quê. Mas esse anel pode ser várias coisas, pode ser uma emoção ali por trás de uma venda ali. Então você tem que gerar ali desejo, ali, envolver o cliente com um processo de história e por aí vai, para mostrar para ele que aquele anel ali é importante e que ele deve comprar esse anel para você. E não só chegar ao cliente, quanto que custa esse anel? É R$300. E ele vai embora. Não, você tem que gerar soluções emocionais, tá? Para você conseguir fazer aquela venda. Então, assim, é muito importante, né? Essas 4 partes aqui, né? Então temos a dor, incomoda agora. O medo é uma coisa ruim que acontece no futuro. O desejo é uma coisa boa agora. E o sonho é uma coisa boa no futuro. É muito importante. Eu até vou mostrar para vocês uma coisa que eu gosto de fazer quando eu faço minhas copies, meus produtos, assim, quando eu vendo na internet. Eu faço uma planilha tipo assim, olha. Vou até mostrar para vocês que isso aqui é muito importante. Eu gosto de fazer uma planilha assim, ó. Tipo, quais são as dores do meu cliente? Quais são os medos desse meu cliente? Quais são os sonhos dele? Sonho e desejo, né? Isso, sonho e desejos. Então, isso serve para tudo. Tanto para você fazer um criativo, tanto para você fazer uma copy, tanto para você fechar também esse processo de venda, para você fazer uma copy para o seu site. Então, você tem que entender o que o seu cliente pensa em relação àquele determinado assunto.
tá? Quais são os tipos de dores deles? Quais são os tipos de medo deles? Quais são os tipos de sonhos deles? E quais são os tipos de desejo deles? Se você não souber, tem como você pedir ajuda ao ChatGPT. Por exemplo, vou vender um produto de emagrecimento. Emagrecimento para mulheres de 20 a 50 anos. Eu quero que você faça uma lista com todas as dores e medos que as mulheres possuem em relação à dor de emagrecer. Então, ele vai te falar aqui, olha, falha no processo, restrição alimentar, efeito sanfona. Eu tenho muito efeito sanfona, gente. Eu sempre, tem vezes que eu tô muito gordinha ou muito magrinha, mas aquele não... Ele só disse muito por cima, sabe? Geralmente, tipo assim, quais são as dores da mulher? Não entrar naquela calça jeans tamanho 40, o zíper não fechar daquele vestido, de se olhar no espelho. Essa é uma dor. Então você tem que entender, aqui o ChatGPT ele pode te dar uma coisa assim mais por alto ali, né? É uma coisa para você entender quais são os tipos de dores que aquele seu futuro cliente pode ter. Mas é bom você fazer essa pesquisa toda ali por trás disso tudo também, tá, gente? Para você usar esse tipo de dor para converter em venda. Então, assim, exemplos para produtos de emagrecimento. Dor. Geralmente quem tem problemas de emagrecimento tem uma dor como autoestima baixa, dificuldade de locomoção, né? Dificuldade para sentar em algum assento no avião ou passar uma catraca no ônibus. Então são várias N possibilidades de dores que uma mulher gordinha possa ter, tá? Ou acima do peso, para falar melhor, tá? Então, assim, quais são os tipos de medo que essa mulher pode ter? Morrer precocemente. Precocemente. Eita, quase não sei essa palavra. Morrer precocemente. Precocemente. Gente, que horror. Coisas que acontecem na aula ao vivo, né? Então, é o medo que a mulher pode sentir. Medo de não se sentir desejada pelo namorado, pelo marido, sabe? Tem vários medos que podem surgir em relação a uma mulher que esteja acima do peso, tá? Então, qual seria o desejo dessa mulher para solucionar esse problema, né? Como é que ela desejaria, como é que a vida dela fosse? Então, o desejo é vestir uma roupa que não está mais servindo. Qual é o tipo de sonho que ela poderia ter? Se sentir bonita, se sentir atraente, das pessoas gostarem dela, se sentir assim, né? Bem com a vida, né? A saúde também, principalmente, não só a questão física, mas também muito a questão da saúde também, né? Igual no meu caso, tô um pouquinho acima do peso, e meu médico falou, você precisa emagrecer principalmente por causa da saúde. Então eu tô na academia, fazendo dieta, por aí vai, né? Porque eu tô enfrentando uma dor agora, né, de roupas que já estão bem apertadas em mim. Eu vejo no espelho que eu tô acima do peso, não tá legal. Então eu tenho esse desejo ali de me vestir uma roupa bonita e ficar bem no meu corpo. E um sonho também, né, tá o exame todo de sangue todo certinho. Então também não é só uma questão estética, também tem muita questão também da saúde. Então vocês têm que entender o que se passa dentro de uma pessoa que tem aquele tipo de dor, sabe? Então, assim, a emoção movimenta o mundo e depois movimenta a lógica.